Hoje nós vamos falar sobre nós vamos combater a teoria do hiato que eu citei na semana passada. Nós estudamos na semana passada sobre esse texto de Gênesis, que há uma sequência natural entre o versículo 1 e o versículo 2, e entre o versículo 2 e o versículo 3. Mas eu citei rapidamente na semana passada para vocês que existe dentro do pensamento teológico das várias escolas muitas teorias sobre esta passagem do verso 1 de Gênesis 1 para o verso 2. E, inclusive, essas teorias elas vão fundamentar outras teorias sobre o surgimento da vida e como foi. Linhas de interpretação sobre a criação, que está registrada aí em Gênesis 1. Uma dessas teorias, que é o que nós vamos examinar hoje, é uma teoria que é chamada teoria do hiato. E a base para que a gente possa combater essa teoria do hiato é nós encontrarmos nas Escrituras e acertarmos nossa teologia, nossa doutrina dentro das Escrituras a respeito de um acontecimento que nós paramos poucas vezes para situá-lo dentro das Escrituras e entender o que se deu, que é exatamente a queda de Satanás. Não só a queda de Satanás, mas a expulsão dele do céu. Quando é que ele é lançado de lá? Quando é que ele é expulso de lá? Porque essa teoria do hiato vai usar exatamente este ponto para justificar a própria teoria. Então, vamos ler Gênesis 1, 1 e 2, que é onde nós vamos alocar o nosso estudo, e depois então nós vamos entrar propriamente na identificação dessa teoria e vamos combatê-la. Gênesis 1, 1 e 2, vamos ler todos juntos, como a gente tem feito. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nos ajude, ó Pai, a compreender a Tua palavra, ó Deus, e buscar o entendimento dela para o nosso coração, a fim de fortalecer, ó Deus, nossa posição diante dos homens a respeito do testemunho fiel à Sagrada Escritura. Livra-nos, ó Deus, de todo engano, como acabamos de cantar. Livra, ó Deus, do erro os Teus filhos, ó Pai. É a oração que Te fazemos. Que da Tua palavra emane a luz do Senhor sobre o nosso coração, sobre o nosso entendimento, sobre a nossa mente, tão pequena e fraca, Deus, mas que o Senhor nos permita pelo menos entender as coisas reveladas que são para nós e para os nossos filhos. E que assim, ó Deus, nós possamos pela fé crer e dar testemunho da verdade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós temos uma dificuldade com história. Todos nós temos essa dificuldade. E a dificuldade ela nasce exatamente da seguinte questão: nós somos pequenos demais e a nossa vida é curta demais em comparação com o tamanho da história que já aconteceu, que está acontecendo e que vai acontecer. E o conhecimento que nós temos de história, do que já aconteceu, do que está acontecendo, é muito pequeno. Na realidade, o que nós sabemos de história é uma seleção de eventos que alguém decidiu passar para nós. Nós sabemos muito pouco. Alguns que estudam história, ou outros que por curiosidade se dedicam um pouco mais, aprendem um pouco mais com base no quê? Com base em livros. Mas livros de história também fazem seleção de eventos, seleção de acontecimentos, para narrar uma história resumida. E não só resumida, mas interpretada. E a maioria de nós atravessa a vida inteira, seus 70, 80 anos, acreditando naquilo que foi passado quase que sem contestação e sem perguntar os porquês. Agora, vejam só, se isso acontece na nossa vida natural, imagine quanto a nossa vida religiosa, que está restrita a um pequeno período de tempo que a gente reserva dentro da semana.
O nosso conhecimento sobre as doutrinas das Escrituras são muito mais por aquilo que outros passam para nós do que pelo próprio estudo da Palavra de Deus. E quando estudamos a Palavra de Deus e juntamos com aquilo que nós ouvimos, nós ainda assim temos outra dificuldade. Nós não paramos para confrontar isso com as informações que foram acumuladas ao longo da história, para ver se o que de fato está sendo ensinado hoje está em harmonia com o que já foi ensinado antes, ou se pelo menos eu consigo entender qual o desenvolvimento dessa doutrina ao longo dos séculos. Essa doutrina, por exemplo, pouquíssimas vezes eu, pelo menos na minha experiência, ouvi falar sobre isso. Nas conversas, nos períodos fora de culto, fora dos estudos, se ouve muito falar sobre a queda de Satanás, sobre Satanás ter sido lançado do céu. Mas se alguém perguntasse para você de imediato, olha, qual é o texto que diz que Satanás foi expulso do céu? Qual o texto que vem na sua cabeça? Onde está esse texto? Do que você lembra? Nós temos uma dificuldade com isso. Esse é um dos temas que são pouco falados em toda a Bíblia, na rotina da igreja. E além de ser pouco falado, quando se fala, na maioria das vezes se fala equivocadamente sobre o assunto. Por quê? Por várias questões. Primeiro, porque nós estamos, pelo menos aqui no Brasil, numa cultura cristã fortemente influenciada por um pensamento pentecostal, neopentecostal, que tem um certo gosto pela demonologia, porque dá ênfase excessiva a esse tipo de coisa. Mas apesar de dar ênfase excessiva, não busca nas Escrituras um conhecimento bem afinado com as Escrituras a respeito de como estas coisas se dão. Como é que se dá essa relação entre o inimigo das nossas almas, entre anjos caídos, que são demônios, com os homens. Simplesmente alguém lá decide dizer que as coisas funcionam assim, todo mundo sai fazendo assim, né? Alguém diz lá, olha, para expulsar um demônio, por exemplo, você tem que conversar com ele e descobrir o nome dele. Se você não mandar ele embora pelo nome, ele não vai. Tudo bem, aonde está escrito isso? Então coisas desse tipo são ditas, olha, você tem que... E aí tem uma série de regras do exorcismo que foram criadas, que pouco importa se há uma base bíblica para isso. Alguém simplesmente decide dizer que é assim, e as pessoas acreditam e saem fazendo desse jeito. A verdade é que esse assunto é um assunto pouco falado, pouco estudado e pouco discutido. Nós não vamos fazer um estudo longo sobre isso. Eu preciso apenas acertar um ponto dentro desta área da teologia com vocês. É o ponto da queda de Satanás. Por quê? Vejam só, eu preciso contar para vocês sobre uma teoria. E é esta teoria precisamente que gerou uma informação equivocada na nossa mente. A informação que quase todos nós, se alguém pensar diferente, por favor se manifeste depois e me conte como é que foi que você aprendeu isso. Mas quase todos nós cremos que Satanás foi expulso do céu antes da queda do homem. Inclusive nós cremos nisso por quê? Porque para nós a serpente lá no Éden tentando Adão é Satanás, e a Bíblia realmente identifica como Satanás. Ele é chamado nas Escrituras em vários momentos como a serpente. Pelo fato de Satanás aparecer ali no Éden, muitos dizem que Satanás já estava expulso do céu e caído aqui na terra. Ok? É isso que vocês ouviram até hoje? É isso? Pois bem, é isso que a maioria de nós ouviu e é isso que a maioria das igrejas ensina. Agora, você poderia, em alguma ocasião na sua vida, ter pensado o seguinte: bom, então, se para Satanás, se a justificativa para Satanás estar caído aqui foi ele aparecer lá no Éden vestido de serpente, então os anjos que vieram falar com Abraão também foram expulsos do céu, né? Porque eles estavam aqui embaixo. Não é? Você poderia ter pensado assim. Por
Por que nós não pensamos assim? Porque simplesmente foi passado uma informação que nós não contestamos. Nós simplesmente aceitamos como verdade e não vamos confirmar se isso é verdade. Alguém disse e nós acreditamos. E quase que a massa evangélica inteira acreditou. Agora, uma informação que vocês não sabem é que esta afirmação, ela nunca antes foi feita do século XVIII. Antes do século XVIII, ninguém nunca afirmou isso. Aliás, se você buscar os comentários bíblicos das citações bíblicas a respeito da queda de Satanás, nenhuma, num comentário antes do século XVIII, vai fazer esse tipo de afirmação. Todas do século XVIII para trás concordam com uma outra coisa, que é o que nós vamos ver agora. Mas daí você poderia me perguntar assim, por que então a partir do século XVIII, alguns comentaristas passaram a situar, alguns doutrinadores passaram a situar a queda de Satanás antes da queda, a expulsão de Satanás antes da queda de Adão. Por quê? Eu vou explicar para vocês. A teoria do hiato, ela foi elaborada em 1780, no século XVIII, no final do século XVIII, por um teólogo chamado Thomas Calmer. Thomas Calmer era um teólogo escocês e ele foi o primeiro grande líder, o primeiro grande moderador da Igreja Livre da Escócia. Foi provavelmente a pessoa responsável pelo surgimento dessa teoria. Ao que tudo indica, por tudo que se tem na literatura e nos relatos, é este homem que criou essa teoria, é o responsável pelo surgimento dela. Qual é a teoria? A teoria é que entre o versículo 1 e o versículo 2 há um espaço de tempo que nós não sabemos quanto foi. Mas dentro desse espaço de tempo houve uma criação, houve vida. Entre esse espaço de tempo aconteceu nesta terra uma história como a nossa. Essa história era regida por um gerente sobre a terra. O nome desse gerente era precisamente Lúcifer. Ele tomava conta, ele governava. E as pessoas existiam como existem hoje sobre essa terra. Mas este Lúcifer, ele se rebela contra Deus. Ele se envaidece de comandar essa terra tão linda e tão perfeita e tão maravilhosa. E então, as pessoas que viviam aqui não eram como nós, eram pessoas diferentes. Tinham alma, aliás, não tinham uma alma como nós. Eles simplesmente tinham vida como todos os seres animais tinham. E o resultado da rebelião de Satanás é que Deus vai punir essa terra. Vai amaldiçoar essa terra por causa do pecado de Satanás. Essa é a teoria. E Deus vai punir essa terra por causa do pecado de Satanás com o quê? Com um grande dilúvio, que segundo essa teoria é chamado o dilúvio de Lúcifer. Esse dilúvio matou tudo que existia aqui. E precisamente se situa aí no versículo 2, quando diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Qual é a tentativa? A tentativa é de harmonizar a ciência com a Bíblia. Porque até o século XVIII havia uma crença de que os fósseis que eram encontrados, eles eram absolutamente diferentes dos seres vivos que povoavam a terra. E então esses teólogos, na tentativa de justificar essa aparente diferença que era provocada exatamente pela falta de tecnologia na época para fazer um teste e confirmar a igualdade debaixo da terra e o que está vivo hoje, então por causa dessa impossibilidade, esses teólogos tentaram harmonizar o relato bíblico com aquilo que os arqueólogos, os paleontólogos, isso daí, estavam descobrindo. A tentativa era de harmonizar. E então, a justificativa que eles acharam foi: houve um dilúvio antes da criação. Esse dilúvio foi provocado pela expulsão de Satanás. Quando Satanás se rebelou, ele foi julgado e Deus o expulsou e disse:
ai dos moradores da terra. E juntamente com os moradores da terra e com Lúcifer, Deus envia um dilúvio e acaba com tudo. Essa é a teoria do hiato. Então, entre o versículo 1 e o versículo 2, segundo essa teoria, se passaram bilhões de anos. Bilhões de anos. E quando o versículo 2 termina, você tem uma nova criação que Deus vai iniciar, usando como matéria-prima aquela terra que tinha sido arrasada há bilhões de anos e que estava simplesmente submersa debaixo das águas. Essa é a teoria do hiato. Depois de Thomas Calmer, vem um outro teólogo, em 1784, que ele, ele destrinchou essa teoria do hiato. O nome dele era William Buckland. E esse William Buckland, além de teólogo, ele era também um geólogo, paleontólogo, e ele foi o deão do seminário de Westminster. Então era alguém altamente capacitado, do maior nível acadêmico da época, do final do século XVIII, e ele ajudou a dar reputação e força para essa teoria. Essa teoria, então, ela entra pelo século XIX com muita força. E aí, um outro homem chamado George Hawkes Pember, no século XIX, ele vai escrever um livro formulando essa teoria e transformando essa teoria numa matéria dentro da escola teológica do século XIX. Então, muito se fala muito pouco hoje, mas lá no século XIX, esse era um assunto da mais alta importância. Não só porque harmonizava Bíblia com ciência, mas também achava uma explicação para essa sequência que aparentemente falta aqui no versículo 1 para o versículo 2. Aqui na América Latina, essa teoria foi disseminada pelas Bíblias de estudo de Scofield. E algumas pessoas devem até ter em casa essa Bíblia. Essas Bíblias traziam em seus comentários precisamente esta teoria, essa teoria do hiato, lá debaixo do texto de Gênesis 1. E esse é o problema com essas Bíblias comentadas, é que muita gente lê o comentário que está embaixo como se ele fosse Bíblia, inspirada por Deus, e não é. O comentário que está embaixo está sujeito a erro, como um pregador está sujeito ao erro na hora que ele está pregando. É apenas um comentário. Bíblia é aquilo que está lá no texto majoritário. Aquilo que está ali embaixo é apenas um comentário. Esses pequenos títulos que são colocados em cima do texto são coisa de homem, não é inspirado, como os comentários também não são. Mas muita gente lá no início do século XX trazia essas Bíblias dos Estados Unidos para cá, essas Bíblias importadas, liam isso e ensinavam em seminários, ensinavam em igrejas, os missionários norte-americanos, e esse ensino foi disseminado. O que aconteceu? Para justificar esse ensino, você tem necessariamente que ter um lançamento, uma expulsão de Satanás antes da queda de Adão. As pessoas esqueceram, no século XX, a teoria do hiato. Por que esqueceram? Porque ela foi descredenciada em certa medida, porque a própria ciência já confirmou que os fósseis são da mesmíssima criação que existe aqui sobre a Terra. A diferença é que eles foram petrificados. E isso não demora bilhões de anos para acontecer. Você encontra muitos fósseis que hoje são chamados fósseis que estão ou abaixo da camada diluviana, porque ninguém questiona o fato de que essa terra foi realmente inundada, que é o relato lá de Gênesis capítulo 6, da história de Noé, como também existem fósseis acima. Inclusive existem fósseis encontrados junto com fósseis de seres humanos, e até fósseis de seres humanos, e esses fósseis são completamente compatíveis, inclusive com seres que estão vivos aí por aí, não existe diferença. Então a teoria do hiato, ela caiu num descrédito. Por quê? Porque para ela ser verdade, nada que fosse encontrado abaixo da camada diluviana poderia ter um compatível vivo andando aqui sobre a Terra, ou pelo menos acima da camada diluviana. Então ela caiu no desuso. Mas o monstro que ela criou para existir, que é esse engano a respeito da datação
da expulsão de Satanás perdurou e ficou na nossa mente. Então, quando você recebe essa informação hoje dentro de uma igreja, você está recebendo uma informação de uma coisa que foi criada para sustentar uma teoria que você nem sabe qual é. Simplesmente ficou aí, todo mundo começou a vender e passar isso como se fosse verdade. Mas é isso que está na Bíblia, é isso que nós vamos encontrar nos textos bíblicos. Eu vou tentar com vocês aqui ver que não é o que está no relato bíblico. Primeira questão, nós vimos na semana passada que não há problema algum na passagem de 1 para 2, em Gênesis 1. Porque em Gênesis 1 eu tenho um relato da criação primeira. Eu tenho Deus criando o tempo, eu tenho Deus criando o espaço e eu tenho Deus criando a matéria, Eretz, que é terra no sentido mais primário da palavra. É a criação da matéria-prima para se ter terra, para se ter matéria, para se ter massa, para se ter qualquer coisa. No versículo 2, eu tenho um relato de um mundo não que está em caos, como muitos querem sustentar, mas eu tenho um relato de um mundo que está sendo organizado por Deus. É como aquele canteiro de obras, onde já está lá a areia, já está o cimento, a pedra, o tijolo, mas essas coisas elas não foram ainda combinadas para formar um edifício. É isso que eu tenho em Gênesis 2. Capítulo 1, versículo 2. Eu tenho toda a criação sem forma e vazia, ou seja, eu tenho tudo que é necessário para que para que esse universo existisse, mas isso ainda não estava organizado. E nós lemos textos na Bíblia onde aparece essa expressão sem forma e vazia, e todos esses textos têm algo em comum. E o que eles têm em comum? Eles têm em comum que o único nas Escrituras que consegue dar jeito no sem forma e vazia é Deus. É Deus que o provoca e é Deus que o arruma, o conserta. Então é Deus que fez isso, nós lemos na semana passada. Deus é o responsável por isso. Não só isso, quando nós lemos essa questão de haver um abismo, sobre a face do abismo, é justamente a ideia de que não há nada criado, há apenas a matéria-prima para tudo, mas é um grande vazio. O que está sendo criado então no versículo 2, onde começa realmente o relato da criação do primeiro dia, é apenas as trevas, a escuridão. É a única coisa que está sendo realmente vista aqui, só trevas, um grande abismo. Se eu estivesse andando naquele lugar e tivesse que dizer o que eu estava vendo, eu não estou vendo nada, eu estou me sentindo à beirada de um abismo. Esse é o relato. O versículo 2, ele conclui dizendo que apesar de tudo aquilo ali estar sem forma e vazia, apesar da escuridão estar tomando conta de tudo aquilo ali, o Espírito de Deus estava sobre aquelas coisas, como que pairando sobre tudo aquilo ali. Ou seja, nada estava fora do controle, muito pelo contrário, tudo estava sendo potencializado pelo Espírito de Deus para ser o que Deus queria que fosse. E aí, versículo 3, o reverendo Sebastião fez uma citação muito boa dele aqui no domingo, quando ele perguntou: quem obedece à ordem que o Senhor dá? Haja luz. Quem obedece à ordem é o mesmo que deu a ordem, é o próprio Filho de Deus, o Verbo de Deus. Ele é a palavra poderosa de Deus. O verbo que aparece aqui é um verbo hebraico chamado bará, significa palavra que tem poder para trazer o que não existe à existência. Nós demos um nome a isso na semana passada, nós chamamos isso de criação ex nihilo, que significa o quê? Deus trazendo coisas à existência do nada. Ele fala e pelo poder da sua palavra o que não existe vem a existir. Ok? Então até aqui que nós viemos. Não existe um problema entre o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3. Até porque a Bíblia não tem obrigação de confirmar a ciência. E nem a ciência é feita com o propósito de confirmar a Bíblia. Eu tenho apenas uma informação, que se a Bíblia for bem interpretada e a ciência for bem feita, nós vamos chegar no mesmo ponto. Ok? Mas a Bíblia não foi escrita para ser um livro de ciência. E especialmente Gênesis foi escrito para mostrar Deus, o Deus Criador, o Deus poderoso, o Deus em quem o povo deveria crer.
porque é o Deus capaz de fazer qualquer coisa. A Bíblia não foi escrita para ser enigmática. A Bíblia não foi escrita para ser obscura. Então não tem nada escondido entre o versículo 1 e o versículo 2. Muito bem. Agora, quais são os pontos para nós? Os pontos para nós em primeiro lugar, a harmonia e a fluência entre o verso 1 e o verso 2. Mas então, quais são os argumentos deles para dizer que existe um hiato aqui? Os argumentos dele são precisamente o quê? As águas sobre a face do abismo, que são citadas aqui, que nós falamos sobre a molécula mais abundante em todo o universo na semana passada, que faz parte do eêretes, lá do versículo 1, porque é também matéria, e então no eêretes do versículo 1, tudo isso estava contemplado, não estava separado nem delimitado, não havia separação entre as águas acima do firmamento e abaixo do firmamento, e não havia separação nas águas e dos continentes, estava tudo misturado, mas era a matéria, é o eêretes que foi criado, é a terra que foi criada, toda esta matéria. Então não há problema com isso, mas eles vão dizer que estas águas e esta frase sem forma e vazia dão conotação de caos, de mundo pós-castigo divino, de mundo pós-dilúvio. E por que pós-dilúvio? Porque Deus atacou com ira este mundo. E por que Deus atacou com ira este mundo? Por quê? Porque segundo os defensores da teoria do hiato, Satanás foi expulso dos céus nesse período, entre o versículo 1 e o versículo 2. Agora, o que a Bíblia diz? Vamos lá, vamos caminhar um pouco. Romanos 5, versículo 12, alguém abre aí, por favor. Romanos 5, 12. Pode ler. Isso. Ok, veja que interessante, João. Essa palavra que está aí traduzida como mundo, ela é uma tradução de uma palavra grega que é literalmente, a palavra é cosmos. Cosmos, que significa não apenas mundo no sentido, todo mundo está aqui hoje, não é isso? Cosmos é o universo. E o que ele está dizendo aqui, o que Paulo está dizendo é que o pecado entrou neste universo criado por Deus, nesse mundo criado por Deus, entrou por quem? Por um só homem. Como que a teoria do hiato pode dizer que essa terra já era uma terra que tinha inclusive já sofrido o castigo por causa do pecado? O pecado não entrou na esfera dos homens através de Lúcifer. Ela não entrou na esfera do mundo através de Satanás. De jeito nenhum. E a gente vai continuar e nós vamos ver isso. Mas vão guardando aí esses textos, porque eles são importantes. Deus terminou a criação, ou termina no sexto dia a criação, dizendo: e Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Como Deus poderia chamar tudo que Ele fez de muito bom, se este universo já era um universo que conhecia o pecado? Como que Deus podia recriar essa massa toda e falar assim, como Moisés registra, e viu Deus que tudo era muito bom? No mínimo a frase poderia ser assim: tudo agora está bom, porque eu tirei o pecado, ou porque eu consertei o estrago do pecado. Não, viu Deus que tudo era muito bom. Ou seja, eu não acredito que Deus, em toda a sua perfeição e coerência, ia simplesmente ignorar o fato de que este mundo que Ele criou já conhecia o pecado. Não, o mundo que Ele chama de muito bom é um mundo puro, sem pecado.
sem nenhum tipo de contato com aquilo que é contrário aos desígnios de Deus, senão Deus não chamaria de muito bom. Um outro fato interessante, Gênesis 2, versículo 1 e 3, é o fato de Deus abençoar o dia sétimo. Deus abençoar o dia sétimo e estabelecer um mandamento relacionado a este dia, que está lá em Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11, que fala sobre o sábado. Mostra que no mundo criado por Ele, não havia nenhum traço de pecado. Tudo que foi criado por Ele era perfeito e santo. Era perfeito e santo. Tanto que Ele abençoou o sétimo dia. Ou seja, Ele está ratificando a qualidade deste mundo e está separando neste mundo perfeito um tempo só para Ele. Tudo está em perfeita ordem, não há trabalho a se fazer. Quando é que a Bíblia diz que Deus descansou? Somente aqui. Quando no mundo de pecado o Filho de Deus veio ao mundo, num dia de descanso, Jesus foi questionado porque estava com seus discípulos e eles estavam colhendo espigas. O Senhor Jesus respondeu aos seus questionadores: meu Pai trabalha até hoje. No mundo de pecado o Pai não para. Mas no mundo perfeito, sem pecado, o que o Pai faz? O Pai descansou. Não que Deus se canse, é óbvio que a linguagem está acomodada ao nosso entendimento, mas a ideia é que tudo ficou perfeito, não tinha nada fora do lugar. É como se Deus dissesse assim: não tem mais nada para fazer agora. Ok, mas veja só, aqui é o dia sétimo, o homem já estava criado. E Deus podia descansar, porque o mundo estava em completa perfeição e santidade, e o homem também, até aqui. Tudo está na mais perfeita ordem, e Deus descansa. Olha, seria estranho Deus ir descansar se houvesse aí, rondando este mundo criado por Deus, uma entidade como Lúcifer, que já tinha estragado uma vez e podia estragar de novo. Tem algo muito errado aqui nessa teoria do hiato, porque pela teoria do hiato, o relato da criação não podia ser como ele é, mas a gente está só começando, só esquentando. Colossenses 1, que nós lemos no início, versículo 15 a 17, fala qual era a qualidade desse mundo criado por Deus. Veja lá, nós já lemos esse texto hoje, mas eu quero reler apenas esses 3 versículos, de 15 a 17. Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Primeiro ponto, só para confirmar, a criação é ex nihilo, ou seja, tudo que foi criado por Deus. Sejam coisas físicas, visíveis, sejam coisas invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, e está falando obviamente da hierarquia do céu, sejam a hierarquia dos homens, sejam os reis, os tronos, as cidades, tudo foi criado por Deus, exatamente pelo seu Filho. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, o que esse texto afirma? Afirma que tudo foi feito pelo Senhor. Tudo foi criado na mais perfeita santidade. Tudo estava na mais absoluta ordem. Terceiro aspecto, além da perfeição da criação e do estado perfeito em que ela estava. Terceiro aspecto, o jardim no Éden foi criado no dia 6, no 6º dia. Você pode olhar no relato, no 6º dia, Gênesis 2, 8, você tem a criação do jardim. Agora, segundo a teoria do hiato, dizer que Satanás governava, porque é isso que eles dizem. Por que havia uma serpente lá? Para enganar
Adão. Porque segundo a teoria do hiato, neste mundo aqui caído, mesmo quando Deus o recriou, segundo a teoria do hiato, Satanás estava alocado em algum lugar. Segundo a teoria do hiato, Satanás estava alocado no jardim. Ele governava o jardim, segundo essa teoria. E então vejam só, dizer que Satanás governava o jardim do Éden antes de Adão ser criado, não faz o menor sentido, pois o jardim não existia ainda. Lembrem que o jardim foi criado quando? Antes de Adão ou depois de Adão? O jardim foi criado para Adão. Portanto, ele foi criado depois de Adão. Como é que eu vou dizer que Satanás governava o jardim se Deus só fez o jardim depois que Adão foi criado? A teoria do hiato diz que antes desse dilúvio de Lúcifer, havia esse jardim, e esse jardim do Éden era governado por Lúcifer. Ele se rebelou, Deus pune esse mundo, mata tudo que existe aqui, manda um dilúvio, e depois recria todas as coisas, mas nessa recriação, Adão acaba indo pisar lá nos domínios que continuavam sendo os domínios de Lúcifer. E aí ele cai. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. É a história da carochinha. Na realidade é uma história complexa. Por mais bem intencionado que um teólogo seja de tentar acomodar ciência e Bíblia, essa foi uma extrapolação além da conta. Mas eu preciso falar dessa extrapolação, porque essa extrapolação deixou essa herança desse equívoco sobre o lançamento de Satanás aqui. Muito bem, vejam só. Então, 3 argumentos que jogam por terra essa teoria. O quarto, que é o principal para nós: expulsão de Satanás da presença de Deus. A expulsão de Satanás, biblicamente, ela só ocorre depois da ressurreição de Cristo. Então, vamos trabalhar um pouquinho isso aqui agora. A expulsão de Satanás do céu só acontece depois da ressurreição de Cristo. Alguns pontos para a gente pensar. Eu quero começar levando você a pensar sobre Jó. No capítulo 1 de Jó, é dito o seguinte: que sobre a terra havia um homem justo e leal, e o nome dele era Jó. Ele inclusive fazia sacrifícios a Deus pelos pecados que possivelmente os filhos cometiam nas suas festas. Era um homem em quem não se achava nenhum tipo de reprovação. E aí nesse relato, lá a certa altura o texto diz assim: no dia em que os filhos de Deus viam comparecer na presença de Deus, veio também Lúcifer. E o Senhor lhe perguntou: de onde vens? E ele disse: de rodear a terra. E o Senhor diz para ele: viste meu servo Jó, homem íntegro e leal? E aí a história de Jó continua, ok? Agora, o que eu posso aprender dessa passagem de Jó? Posso aprender o seguinte: primeiro, que Satanás tinha acesso ao trono de Deus. Então ele não tinha sido expulso de lá, senão ele não teria acesso. Segunda questão que eu posso apreender daí: que seres celestiais, caídos ou não, eles também podem vir aqui. Podem vir aqui. E aí eu posso alencar todos os testemunhos bíblicos de anjos no Antigo Testamento que vieram trazer mensagens, que vieram trazer socorro, que vieram livrar, como os anjos que foram lá em Sodoma para livrar a família de Ló. Existe esse transitar entre as regiões celestiais e a nossa esfera, e isso vale tanto para anjos quanto para demônios, porque o Senhor Jesus vai expulsar demônios também aqui. Os apóstolos vão expulsar demônios também aqui. No Antigo Testamento eu tenho relato de demônios falando aqui. Então existe isso. Quando é então que Satanás foi lançado, foi expulso? Muito bem, o texto para nós é o texto de Apocalipse capítulo 12.
É esse texto que nós vamos usar, porque esse texto vai situar. O estudo de Apocalipse vai acontecer aos domingos aqui pela manhã, às 9h30. Nós vamos estudar versículo por versículo, do capítulo 1 até o último. Então não percam. Mas hoje a gente vai gastar esse restinho de tempo que nós temos aqui com esse capítulo 12. Enquanto a gente abre no capítulo 12, eu gostaria que uma outra pessoa abrisse aí. Eu vou ler o 12, mas eu gostaria que alguém abrisse para mim alguns textos aí. Jó 1, versículo 6, e também capítulo 2 e versículo 1, esses dois textos. Uma outra pessoa abre em Zacarias 3, versículos 1 e 2. Zacarias 3, 1 e 2. E um outro abre em Lucas, capítulo 10, versículo 18. Lucas, capítulo 10, versículo 18. E uma última pessoa em João 12, 31. João 12, 31. Apocalipse 12 tem várias figuras aqui, e eu vou rapidamente falar dessas figuras para vocês, porque eu vou tratar desse texto detalhadamente quando chegar o momento apropriado aqui aos domingos. Mas, só para vocês entenderem, aonde está na Bíblia o relato mais completo, mais claro e mais objetivo a respeito da expulsão de Satanás da presença de Deus? O texto está em Apocalipse capítulo 12. E o texto começa falando o seguinte: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a luz debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Quais são as figuras que aparecem aqui? Primeiro, a mulher. A figura aí, eu não tenho tempo de ir com vocês, eu vou fazer isso aos domingos. Mas esta mulher aí não é Israel, como muitos imaginam, e também não é Maria, como muitos podem imaginar por causa do filho. Esta mulher é uma referência ao povo da aliança, ao povo de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. É a referência à noiva a noiva do Senhor. É a referência à verdadeira igreja, tanto na velha dispensação quanto na nova. Esta igreja foi perseguida, esta linhagem, este povo da aliança foi perseguido, porque o inimigo tentou a todo custo não deixar que a promessa feita lá em Gênesis, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. O texto lá de Gênesis está sendo dirigido a Eva, mas Eva lá, ela é tipo do povo de Deus. E o filho dela é tipo de Cristo. Tanto que Adão tinha expectativa, por isso que nas genealogias, desde o início, não se contava o nome das mulheres, e sim dos homens, porque era a expectativa de todo homem, que o próximo filho fosse aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Por isso não é machismo não que fez com que os hebreus contassem nas genealogias os homens. Não é, era a esperança de que o Redentor viesse, que o Messias viesse. Então, toda esta linhagem é chamada de a mulher. Esta mulher vai ser perseguida, esta linhagem vai ser perseguida, e foi de fato perseguida, e a grande luta de Satanás foi tentar acabar com a linhagem dos filhos de Deus. Ele vai tentar fazer isso várias vezes na história.
Quando esta mulher está para dar à luz, Satanás, quando esta mulher dá à luz, Satanás urge um último golpe tentando matar o Filho de Deus. E você lembra muito bem da história de Herodes mandando matar as crianças. Mas o Filho de Deus se torna um homem, varão. E aí, óbvio, nós estamos num ambiente de profecia. Uma história está sendo contada. Ela começa antes de João e ela vai terminar depois de João. João está narrando uma visão completa, do início ao fim. Este varão sobe. Este varão é arrebatado ao trono de Deus. Quem é este varão? Que regerá a terra, que dominará pelos séculos dos séculos. Quem é este varão? É Jesus. Nós temos várias citações que falam sobre isso, especialmente aquelas que nós acabamos de estudar aqui lá de Daniel. Lembra Daniel? Quem é que aparece para trazer as revelações para Daniel? Um varão vestido de linho fino. É este mesmo varão, ok? E quem é esta mulher agora, perseguida novamente pela serpente? É a igreja. É a igreja que é levada para o deserto, onde Deus vai a suster. É a igreja que lá do capítulo 11 é a testemunha. Por que ela é testemunha? Veja só, ela é testemunha porque ela recebeu 2 testamentos, o Antigo e o Novo Testamento, que é o testemunho da velha dispensação e o testemunho da nova dispensação. Quem fica perguntando, por exemplo, quem serão essas 2 testemunhas de Apocalipse 11? As 2 testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento, ensinado e testemunhado pela igreja. Aonde? No deserto. O número 1260 é óbvio que é um número simbólico, representa todo este período em que a igreja está dando o testemunho do que Deus ensinou, revelou e mostrou. Muito bem, então nós temos uma história, pintada, um quadro. Agora, a partir do versículo 7, veja: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Lembram de Daniel capítulo 10? Lembram de Daniel capítulo 12? Qual foi a visão que o homem vestido de branco deu a Daniel? Que Miguel estava pelejando nos céus. Contra quem? Contra Satanás. Lembra que nós comentamos bastante sobre isso? O que acontecia na Babilônia não era meramente consequência de estratégias políticas dos babilônios. O que acontecia na Babilônia era resultado daquela batalha que estava sendo travada nas regiões celestiais. A tentativa era acabar com a mulher, que é a linhagem do povo de Deus. E então, nós temos aqui novamente João dando sequência nessa linguagem, usando a mesma batalha lá para dizer: olha, houve uma batalha. E a batalha qual foi? A batalha foi de Miguel contra Satanás e os seus anjos. Até Cristo essa batalha tinha sido vencida? Não. Até Cristo eles apenas lutaram e travaram uma batalha que garantiu que a mulher ficasse viva e desse à luz ao primogênito. Agora, vejam só que legal isso daqui. Versículo 8: todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Quando foi que Miguel e seus anjos venceram e puseram para correr Satanás e os demônios de lá? Bom, se foi pelo sangue do Cordeiro, quando é que foi? Depois da crucificação de Cristo. Está aí, ó. Como diz o Sebastião, é Bíblia. Não é eu que estou falando, é a Bíblia.
Ah, mas esse texto é um texto de profecia. Tudo bem, pode ser um texto de profecia, mas ele está localizando muito bem quando é que se dá este evento. Ele está localizando quando? Quando eles foram revestidos de poder, de majestade, de autoridade, através da obra de quem? Do Messias, do Cristo. Cristo é o poder que expulsou de uma vez por todas. E o que é mais interessante é que o texto, ele deixa uma noção muito clara do quanto esta obra de Satanás era ativa até Cristo. O texto diz qual que era a função dele lá. Ele acusava os filhos de Deus diante do próprio Deus. O que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 30? Pode continuar. Ok, beleza. Mas por que Paulo precisava falar isso? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Ímpio se dá o trabalho de acusar filho de Deus para Deus? Não. De quem que Paulo está falando? A pessoa não aparece aí. Aparece só quem? Quem intentará acusação? Mas ninguém. Porque o único que fazia isso era Satanás. Ele foi expulso de lá. E ainda que ele continuasse lá, como é que ele pode acusar alguém por quem Cristo morreu? Alguém por quem Deus deu o próprio Filho. Alguém que foi justificado pelo sangue do Filho de Deus. Quem pode intentar acusação contra eles? Agora, para Paulo ter dito isso daí, ele tinha consciência a respeito de um acusador, que até Cristo levava as nossas culpas diante de Deus para nos acusar diante do Senhor. Está vendo? Eles não cumpriram a lei que o Senhor deu. O que ele falou sobre Jó? Ah, o senhor está falando que ele é íntegro e leal, mas é porque o senhor encheu de coisas boas na vida dele. Tire essas coisas, o senhor vai ver se ele não vai te trair. A ideia é, eu vou ter acusação. Ele só não tem do que acusá-lo, porque o Senhor está cercando ele de benesses. Tira as benesses de volta dele, que eu vou ter assunto para acusá-lo aqui. É isso que Satanás fazia. Então, esta ideia de que Satanás foi expulso, antes da queda de Adão, lá no início, entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis, biblicamente ela é esdrúxula. Ela não tem base bíblica. Só que todos nós fomos ensinados assim. Todos nós crescemos acreditando nisso. Se não crescemos acreditando nisso, aí nós não tínhamos ideia formada. E a intenção agora é formar uma ideia sobre isso. Deixa eu só terminar de ler o versículo 11 aqui. Essa citação aí do versículo 10. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai aos céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aí esta citação faz sentido. Agora, Satanás está limitado, porque ele não pode acusar, ele não pode inibir, ele não pode cercar de tal maneira um povo que Deus não possa, que o Evangelho não possa entrar. Ele não pode, ele está acorrentado, lá no capítulo 20 nós vamos ver, ele está limitado no seu raio de ação, mas ele está em cólera, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta, porque o seu domínio é muito pequeno, é pouco tempo. Quando, pois, veja o versículo 13, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. Veja, qual o ambiente de João no final do primeiro século?
A igreja está sendo perseguida ferozmente. Estão matando cristãos. Estão colocando cristãos em prisões, como o próprio João estava. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto e ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Bom, a gente vai ver todos esses símbolos, só quero citar 2 aqui. Um deles, essa ideia de deserto, é a ideia da igreja estar num ambiente inóspito em que ela só sobrevive pela dependência que ela tem de Deus. É Deus que lhe dá asas para que ela fuja. É Deus que a alimenta no deserto. Mas a segunda imagem que é mais interessante para nós, pelo menos nesse momento, é que Satanás, ele inicia essa perseguição com águas como que um rio. Como que um rio. A ideia é a ideia de um levante militar, de uma enxurrada de perseguição. Só que este rio que foi vencido pela primeira igreja, depois ele vai se tornar um mar. E sobre este mar, Satanás se levanta. Lembra que mar, a ideia de mar em Apocalipse, é a ideia de impureza, de lugar onde reina a impureza. É o lugar do domínio de Satanás. O mar, sempre nas Escrituras vai ser visto como um mundo sem Deus. A figura do templo, muito interessante, que ajuda a gente também a entender, no templo do Antigo Testamento, no templo, no tabernáculo, tinha uma bacia para que toda pessoa que chegasse lá para oferecer sacrifício, lavasse as mãos nestas águas. Adivinha qual era o nome dessa bacia? Mar. Quando o Apocalipse diz que o mar já não existe, ele está dizendo assim, não existe mais impureza em lugar nenhum. Então você não precisa mais da bacia, do mar, para lavar as mãos e deixar as impurezas lá. Então essa figura de mar, especialmente em Apocalipse, ela está associada ao lugar da impureza, ao mundo sem Deus. Sobre este mundo, sobre este lugar é que Satanás se levanta. Então a ideia é que essa igreja vai ser perseguida, e essa perseguição que começou como um rio se tornará como um grande mar, e essas águas se estenderão sobre toda a terra. Porque Apocalipse 20 vai definir isso de uma maneira muito interessante. Diz que no final Satanás sairá a reunir Gog e Magog, 2 grandes nações que são ali usadas como exemplo. Significa que Satanás vai juntar pessoas para ele, vai construir um exército, vai levantar um movimento. E Satanás está fazendo isso desde a sua queda, desde o seu lançamento aqui. Por causa da maneira como eu falo, você pode surgir uma confusão entre queda e expulsão. Então eu estou falando hoje só de expulsão, não estou falando de quando é que Satanás caiu. Quando ele caiu em pecado. Eu estou falando só de quando é que ele foi expulso do céu. Você vai perguntar, outra pergunta é: quando é que Satanás caiu? É óbvio que Satanás caiu antes de Adão. Antes de Adão. Agora, esse antes de Adão foi quando? Bom, não pode ser antes do 7º dia da criação. Porque no 7º dia da criação tudo estava muito bom. Então, nós não sabemos quanto tempo se passa do 7º dia até o dia da queda, mas foi nesse intervalo, precisamente, que Lúcifer caiu do seu estado de santidade. Foi nesse período, porque até o 7º dia está tudo muito bem, está tudo muito bom, não tem nada ruim no cosmos, no mundo, no universo criado por Deus.
tanto o terreno, tanto o nosso aqui como o celeste. Está tudo em perfeita ordem, tudo foi feito de forma perfeita. Está tudo muito bom. E alguma rebelião vai acontecer. E depois dessa rebelião também Satanás vai tentar o próprio homem para que ele caia. Para fechar, vamos ler esses textos que eu pedi para vocês abrirem aí, que são textos que vão mostrar Satanás atuando tanto na esfera celeste quanto na esfera terrestre, inclusive acusando, como ele vai fazer no texto aí de Zacarias. E também nós vamos ver um texto do Evangelho que o Senhor Jesus já anuncia o que vai acontecer com Satanás. Ok? Então vamos lá. Primeiro texto aí que eu pedi, Jó 1, versículo 6. Ok, então Satanás tinha acesso ao céu. 2, versículo 1. Isso. Ok, então você tem as duas declarações aí, deixando muito claro que ele tinha acesso. Agora vejam esse texto aí, em que Satanás vai acusar o sacerdote Josué na presença de Deus, porém o Senhor o repreendeu. Zacarias 3, 1 e 2. Vejam só, onde Satanás estava aí mesmo? Qual que é a posição que ele está ocupando aí? Na sala do trono. Tá? Então, por mais que pareça novidade para nós, isso é Bíblia, está aí. Satanás não foi expulso do céu antes de Cristo. Você não tem nenhum texto na Bíblia que deixa isso, que dá uma base para esse tipo de informação. Então nós fomos ensinados, se é que fomos, de forma equivocada. Aí o Senhor Jesus vai dizer aos 70 dos discípulos que regressaram de uma missão que o Senhor tinha designado, o Senhor Jesus vai dizer para eles que viu Satanás cair do céu como relâmpago. Veja lá, Lucas 10, versículo 18. Ok, e o mesmo texto lá em João 12, 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu fim será expulso. Vejam só, os dois textos, eles são é o mesmo contexto, e ele está apenas sendo dito de duas maneiras diferentes. Mas o fato é que o Senhor Jesus, ele está dizendo para os 70, olha, Satanás, ele vai cair. Eu já posso vê-lo caindo, eu já o vejo sendo lançado do céu. Tá? Então, como um evangelho não contesta o outro, eu só posso entender que num texto, que é o texto de Lucas, o Senhor Jesus está falando de alguma coisa que estava para acontecer, porque Miguel e seus anjos faziam guerra, mas faltava ainda Cristo ressuscitar, ou ser crucificado e ressuscitar. E no outro texto, que é o texto de João, fica mais claro, olha, agora chegou o momento, chegou a hora em que ele vai ser expulso. Bom, se é o Senhor Jesus que está dizendo isso, significa que todo esse período para trás de Cristo, Satanás não havia ainda sido expulso do céu. Tá? Então você não tem uma história, uma narrativa bíblica contando a história celeste, pontuando fato a fato, para que a gente leia
completamente em sequência, entenda, mas nós temos profecias, nós temos citações do Antigo Testamento e nós temos a própria fala do Senhor Jesus que vai situar a expulsão de Satanás nos dias de Cristo. Tá? Então, isso desconstrói completamente a teoria do hiato. Ok? Então, se você ler isso em algum lugar, é possível que talvez você encontre, se você for fazer uma pesquisa, você vai achar alguma coisa sobre essa teoria do hiato, você já sabe como combatê-la. Tá? A chave para combater essa teoria é exatamente a posição cronológica em que a queda de Satanás se dá. Tá? Para nós seguimos o texto bíblico de Gênesis. Existe uma fluência e uma contação de uma narrativa histórica, de fatos. Não tem nenhum tipo de problema na sequência. Gênesis 1, Gênesis 1:2, Gênesis 1:3. É uma sequência. Quanto tempo se dá entre um versículo e 8? Isso nós vamos discutir na semana que vem. Entre um dia e outro, perdão. Tem uma outra teoria menos problemática que essa, que nós vamos ver na semana que vem, que vai sustentar que realmente o mundo foi criado em 7 dias, em 6 e daí o 7º descanso, mas não necessariamente em dias sucessivos. Eu vou explicar por quê. Não são dias que duram eras, são dias de 24 horas, mas não sucessivos. Essa é uma outra teoria que eu vou apresentar para vocês na semana que vem. Vou mostrar os prós e os contras dessa teoria. E aí, a hora que a gente esgotar pelo menos as 3 teorias principais, a gente entra no versículo 3. O que eu quero que vocês guardem hoje é que essa teoria do hiato deixou uma herança maldita para nós, que foi essa ideia sobre a expulsão de Satanás pré-adâmica. E ela não é. A expulsão de Satanás se dá pela eficácia do sangue do Cordeiro. Só o sangue do Cordeiro. E isso é muito lindo, isso é muito bonito para todos nós. Por quê? Porque quem vence as obras do diabo é o sangue do Cordeiro. E aí eu posso dizer para vocês uma coisa bem interessante. Se Satanás não conseguiu se manter no céu depois da ressurreição de Cristo, do sangue do Cordeiro, você acha mesmo que ele tem poder para ficar se mantendo na sua vida? Você acha mesmo que ele pode dominar você? Miguel e as hostes celestiais e as milícias celestiais não conseguiram acabar com ele e com os seus anjos caídos, mas o Senhor Jesus conseguiu. Você acha mesmo que ele tem poder para ficar na sua vida? Você acha mesmo que ele tem poder para te acusar? Você acha mesmo que ele tem poder para fazer com que você pereça nas trevas? Ele não tem. O sangue de Jesus é mais poderoso. O sangue do Cordeiro, esse sim, tem poder. E vamos trabalhar, porque esta batalha já foi vencida pelo sangue do Cordeiro. Vamos cantar um último hino que fala sobre a nossa confiança, né? Ao sairmos daqui, que o Senhor está cuidando da nossa vida, que Ele com o seu poder, Ele nos guiará por onde quer que nós formos. 368. Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor
Oh, que Deus os guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus os guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus os guarde em sua luz. Deus os guarde pelo seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus os guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus os guarde em sua luz. Ó Senhor, nós te louvamos pelo teu cuidado e pelo que o Senhor tem nos guardado. Obrigado, ó Deus, pelo teu poder e o teu amor que nos cerca de cuidados. Obrigado, ó Deus, porque toda a história da nossa vida e deste universo está bem segura e bem coordenada pelas mãos poderosas do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque este universo não vive, ó Deus, um dualismo e uma guerra entre o bem e o mal em pé de igualdade. Muito pelo contrário, este universo cumpre, ó Deus, a história, a proposta, aquilo que o Senhor decretou desde o início. E de acordo com a tua palavra, todas as coisas têm se cumprido no seu tempo certo. Portanto, Deus, ajude-nos a confiar no Senhor, a descansar no teu poder, a lembrar, ó Deus, que não há poderes sobre esta terra, fora desta terra, em qualquer lugar neste universo ou fora dele, que possa fazer frente ao poder do Senhor. Ajude-nos a lembrar, ó Deus, que operando o Senhor ninguém poderá impedir. Ajude-nos a lembrar, ó Deus, que nenhuma acusação há para aqueles que são eleitos do Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a confiar que o nosso acusador foi expulso da presença do Senhor e agora nenhuma acusação há para aqueles que foram comprados e lavados no sangue do Cordeiro. E que então, ó Deus, confiados nestas verdades grandiosas, ó Deus, da tua palavra, nós vivamos, ó Deus, com um coração sereno e tranquilo na tua presença. Que nós vivamos, ó Deus, com disposição de anunciar a verdade, sem medo, ó Deus, porque o Senhor já venceu todas as nossas batalhas. O teu Filho Jesus venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo e venceu todas as coisas, ó Deus, por nós. E nele, ó Deus, nós somos mais do que vencedores. Então, ó Deus, anima-nos para trabalhar pelo Senhor. Anima-nos, ó Deus, a viver, ó Deus, sem ansiedade, nas mãos do Senhor, satisfeitos e contentes, porque o Senhor tem nos dado em Cristo Jesus toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, por causa daquilo que o Senhor nos fez em teu Filho Jesus. Ó Deus, que estas verdades santas, ó Pai, estejam sempre presentes em nosso coração. É a oração que fazemos nesta noite em nome de Jesus. Amém.